Amigos do Cangaço na Literatura, eu sou fã desse cara. No dia que ele disse que era meu fã, eu quase morro, né? De emoção, muita felicidade. Obrigado, cara. Vou mandar um abraço pra galera aí. Jesus de Potrejo, você continue aí pro Nininho levando alegria pra todos nós. Um cheiro pra todos vocês aí que acompanham o trabalho maravilhoso dele. E é o Tome shot, tome história. E é o Cangaço na Literatura. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Foi muito bom. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar e nesta foice eu nem sei pegar. E aí, amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Olha aí, chegamos a mais um ano 4 do nosso Cangaço na Literatura, praticamente Cangaço na Literatura. Ele surge em 2016 com o Verdade ou Mentira. Depois tivemos o Arte Inspira, que foi a transição para o Cangaço na Literatura. E depois entramos em si em 2017 com o Cangaço na Literatura, como vocês acompanham aqui no nosso canal. Esse final de ano, assim, foi muito turbulento, muito cansativo, que eu acho que vocês estão acompanhando aí a nossa comunidade, né? No caso, quando eu falo comunidade, o nosso grupo, né? Que envolve Instagram, Facebook, WhatsApp, aqui no YouTube mesmo, ou pessoalmente mesmo, vem encontrando muitas pessoas e vem me fazendo perguntas sobre como é que vocês vão produzir filme, né, do Juriti, média-metragens, curta-metragens, longa-metragens, não sei, qualquer coisa. Gente, como nós já estamos produzindo, se vocês procurarem aqui no canal O Vendedor de Sereias, vocês vão assistir um filme. A Solidão de Jesuíno, vocês vão assistir. Corisco, vocês vão assistir. Gente, tem filmes aqui no nosso Cangaço na Literatura. Tem o do Luiz Pedro, que é um monólogo lá da cabeça, tal. Quando eu falo filme, não é nível Globo Filmes, assim, a gente não tem milhões e milhões de reais. Porém, coincidentemente, o que foi que aconteceu? O YouTube liberou a opção Seja Membro. Então você vai lá, se inscreve no Seja Membro e você pode ajudar aqui na construção do filme Juriti. Tá aqui, gente, eu vou mostrar a vocês, está aparecendo aqui na tela. Vocês vão na página inicial e tem lá Seja Membro. Então o que é que vai acontecer? Tu clica nele e tu faz a inscrição e tu já está. O pessoal fica me pedindo, abre outro grupo do WhatsApp. Eu acho que esse grupo do Seja Membro é muito melhor aqui para o nosso canal. E também você que está assistindo e não se inscreveu ainda, faça sua inscrição no Cangaço na Literatura. Outra novidade para 2020 é que talvez nós estamos ainda cogitando, talvez nós tenhamos, ó, deixa eu focar, foca, homem, aqui, ó, o Cangaço em Itabaiana Grande. Um livro é extenso, né? É maior que o Volta Seca e o Zé Baiano. Estamos pensando em fazer uma reedição, a segunda edição desse livro. O que é que vocês acham da ideia? Deixa aqui nos comentários, também se inscreve aqui no nosso canal, o Cangaço na Literatura. Pois bem, vamos deixar de lorota, tá aqui nossa placa dos passados 100 mil inscritos. Já estamos com 115 mil inscritos, dê uma olhadinha aqui, vocês vão ver que nós já estamos com 115 mil. E praticamente este é o nosso último programa do ano. Talvez terça-feira tenhamos uma retrospectiva, pegar assim os melhores momentos do ano, fazer uma montagem e trazer aqui para vocês. Se vocês quiserem e se vocês deixarem um recado aqui, nós vamos fazer isso para vocês sim. Vamos lá. O que é que o pessoal vem me pedindo? Fazer algumas listas. Listas tipo as 10 mais conhecidas cangaceiros, os 10 cangaceiros mais violentos, os 10 cangaceiros mais altos, os 10 lugares, as 10 maiores batalhas do cangaço. Aí o pessoal vem me pedindo muito. Pô, Roberto, faça pelo menos como uma forma só de guiar a gente, pra gente pesquisar e tal. Fazer lista é extremamente complicado. Fazer a lista dos 10 volantes. Eu pretendo os 10 volantes mais conhecidos, mais valentes e tal. Esse tipo de opinião é muito pessoal. O que eu posso achar, você pode não achar. Então, assim, nesse nosso primeiro programa, eu vou dar minha opinião sobre os 10
cangaceiros mais conhecidos, pelo menos para mim, que eu mais conheço, que vejo mais sendo debatido, que tem mais livros, que tem mais destaque na história do cangaço. Futuramente eu vou fazer dos volantes, falar um pouquinho sobre eles. Vou falar sobre as 10 armas do cangaço, as que eu acho mais potentes, que foram usadas na história do cangaço, de um modo geral da história, que é um ponto também bem interessante. As 10 tecnologias seria legal. Agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a lista de vocês, os top 10 de alguma coisa que vocês acham. Eu vou falar 10 cangaceiros que eu realmente, assim, do 10º ao 1º, que eu acho que são os que têm mais importância na história do cangaço. Não que eles sejam totalmente mais importantes, mas que eles tenham assim, uma relevância no estudo do cangaço. Vocês podem ter outra lista aí, vocês coloquem a lista de vocês agora, né? Assim, a lista dos 10 cangaceiros mais relevantes para você. Se você concorda ou não em alguma posição, vamos fazer nosso debate. E na 10ª posição, nós temos, na minha opinião, Zé Baiano. Tá aqui, tá aparecendo, Zé Baiano. O José Aleixo, né, como vocês conhecem, nós já debatemos muito aqui no nosso canal Cangaço na Literatura, que é o nosso papel do Cangaço na Literatura, apresentar esses cangaceiros. Ele tem uma importância histórica muito grande por causa dos acontecimentos dele, as Mulheres Ferradas, a passagem com Lídia, a sua morte no Alagadiço, tudo isso tem uma grande relevância no estudo. O que eu digo que tem grande relevância, eu não estou querendo dizer que ele foi bom ou estou defendendo ele. Inclusive nós temos aqui no Cangaço na Literatura, produzimos um livro, né, sobre o Zé Baiano, justamente para servir de guia, de ideia para poder analisá-lo, ok? Então, 10ª posição, Zé Baiano. Na nossa 9ª posição, Volta Seca. Volta Seca. Gente, nós temos mais de 1000 cangaceiros, então não diga assim, poxa, por que Volta Seca está em 9º e não em 1º? Eu vejo Volta Seca assim em alguns pontos, que algumas pessoas inclusive debatem muito duvidosa a forma como ele passa as informações. Eu não estou dizendo que ele mente, mas às vezes não é que ele também mente nem exagera, mas ele passa as informações, muitas vezes quem ouve ou lê não tem o conhecimento suficiente para defini-lo como verdadeiro. Então, por exemplo, se o Volta Seca chega na entrevista e diz assim: eu tive vontade de dar um tapa na cara do Lampião. Pera aí. Se ele disse que teve vontade de dar um tapa na cara do Lampião e não deu, ele não tá mentindo. Por que ele tá mentindo? Porque ele teve vontade. O Lampião lê pensamento agora, porque vai matar ele porque teve vontade. Inclusive, a fuga dele do cangaço, ele recebeu a notícia que ele ia ser morto, por decorrência de pirraça mesmo. Então, deram a ideia, só, olha, Volta Seca, Antônio Santos, some, foge daqui do cangaço, porque não dá. A nossa 9ª posição, nosso cangaceiro Antônio dos Santos, o Volta Seca. Na 8ª posição, nós temos Zé Sereno. Zé Sereno, eu acho impressionante. Tanto o Zé Sereno como a Cila, só que Cila pode estar ou não sei, na lista das mulheres que nós vamos fazer futuramente. Se vocês quiserem, deixa um comentário aqui. Zé Sereno, ele tem uma coisa assim que me chama muita atenção, que ele traz para si mesmo a história. Ele conta com a veracidade e faz jus ao seu nome. Sereno, se vocês perceberem muito, o Zé Sereno, ele tem uma voz bem calma, aquela coisa. Conversando com Dulce, né, quero mandar um cheiro pra tia Dulce, vó Dulce, ou seja, ela me disse que a voz do Lampião e de outros cangaceiros eram calmas, a voz calma, só falava alto quando precisava chamar ou qualquer coisa. As pessoas se perguntam muito como seria a voz de Lampião e tal. Se vocês analisarem um pouquinho a voz do Criança, do Ângelo Roque, do próprio Volta Seca, eles têm prestem atenção, eles têm uma certa cadência muito parecida, uma forma bem, o nordestino, vocês entendem que o nordestino, às vezes ele fala muito alto, ele xinga, ele briga, mas ele, quando tá contando uma história, às vezes ele conta a história com
cadência e tal, assim. Eu acredito que a voz do Lampião seja muito próxima da voz do Zé Sereno. Então, assim, na nossa 8ª posição, o Zé Sereno, que é um personagem incrível. Inclusive, um dos livros que eu mais gosto mesmo é o do Zé Sereno, né? Cílio Zé Sereno, Gente Lampião, do Antônio Amauri. Quero mandar um abraço pro meu querido mestre Antônio Amauri. Na 7ª posição, nós temos lá o Curupira, lá da região do Patu, Jesuíno Brilhante. Jesuíno Brilhante, ele ficou famoso na história por causa do livro, né, Os Brilhantes, e também por decorrência dele roubar as cargas do governo para distribuir com o povo, né, as cargas que estavam de passagem lá pela região ali do Patu, a Serra do Cajueiro, que inclusive nós já fomos lá, gravamos vários programas, e inclusive também aqui no nosso Cangaço na Literatura, nós fizemos um filme que é A Solidão de Jesuíno. Procurem aqui A Solidão de Jesuíno e vocês vão ver que nós debatemos ele. Tem a morte, o nascimento do Jesuíno, tem a morte do Jesuíno, fomos até o local da emboscada lá da morte do Jesuíno, assim, tem vários programas sobre ele, tá aqui no canal. Nós não vamos nos alongar porque no canal tem esses programas e é de uma importância muito grande, ok? Então, na 7ª posição, Jesuíno Brilhante, que o nome dele não é Jesuíno Brilhante. Deixem aqui nos comentários se vocês sabem o nome do Jesuíno Brilhante, o nome real dele, né? Vamos lá. Na nossa 6ª posição, Senhor Pereira. Pela lógica seria o segundo, né, gente? Mas vamos lá. Senhor Pereira, nós não temos tantos livros sobre ele. Senhor Pereira viveu muitos anos, né, em Minas Gerais. Saiu do cangaço no início da década de 20, em 1922, passando o bando para Virgulino, como todo mundo sabe, foi seu mestre e tal. E o que mais interessa mesmo a história mesmo do Senhor Pereira, e deixa um pouquinho mesmo assim aberto para que quem sabe futuramente seja escrito mais um livro sobre o Senhor Pereira, porém um livro que traga mais informações novas sobre ele. É um personagem muito enigmático. Alguns seguidores já sugeriram que fôssemos lá a Minas Gerais para ir no túmulo dele, né, no local onde ele está. Tem o Luiz Padre também, que era seu primo, e saíram juntos. Inclusive tem uma história de que Luiz Padre e o Senhor Pereira, eles saíram do cangaço a pedido do Padre Cícero, e que o próprio Padre Cícero também pediu futuramente, acho que em 1926, para o Virgulino deixar o cangaço também. Virgulino disse, não deixo. Inclusive na entrevista do Virgulino ele disse, num negócio que tá dando certo, eu vou abandonar, né? O cangaço tá dando certo para ele. E também ele fala, o Lampião fala que se o Senhor Pereira voltasse para o cangaço, ele seguiria ele novamente. Imagine o poder que esse homem tem. Então, na nossa 6ª posição, Senhor Pereira, ok? Vamos lá, 5ª posição, Sabino das Abóboras. Vamos lá, gente. Sabino. Por que Sabino está na frente de Senhor Pereira? Sabino foi chefe de bando, esteve com Lampião lá em 1926, que em Juazeiro, né, naquela passagem, uma das passagens mais incríveis da história mesmo do cangaço, e também esteve no ataque a Mossoró, esteve em Limoeiro também, que fez aquela fotografia, o Sabino tá na fotografia, e também esteve em Serra Grande. Ou seja, foi um personagem que morreu precocemente, mas ele tem uma importância muito grande da história do cangaço, e que merece também uma biografia, um livro mais apurado sobre sua vida. Pretendo ir ao local de sua morte, contar um pouco mais de suas histórias, e tem muita história. Então tá aí Sabino para vocês na nossa 5ª posição. Na nossa 4ª posição vem ele, Luiz Pedro, velho, Cordeiro. Então, o que nós temos, que nós podemos falar sobre Luiz Pedro? Assim, nós temos um programa que eu falei, eu coloquei a cabeça dele lá, como se ela estivesse falando na escadaria. Quem assistiu aqui de vocês? Se vocês assistiram, deixa um comentário aqui, ou deixa o link, copia lá o link, deixa aqui para os outros também verem. Também posso deixar aqui na descrição do vídeo também, não tem problema. Ou então procura, né, a morte de Luiz Pedro, é interessante. É um personagem que esteve ali ligado a Lampião. O Luiz Pedro matou sem querer o Antônio, né, o irmão do Lampião, com um tiro. É outra história que pretendemos contar, ir até lá, o local, contar essa história na cabeça do Antônio, que ficou lá exposta e tal. Logo após a maior batalha da história do Lampião,
que foi lá em Serra Grande, né? Mas é outra história também, Serra Grande. Pretendo ir agora em 2020, lá em Serra Grande, contar essa história, mostrar os locais históricos. Acho que vai ser bem interessante para nós. Então, assim, o Luiz Pedro, desde aquele momento fatídico ali da morte do Antônio até a Grota do Angico, aquele momento ali final do Lampião, que ele é morto também, decapitado, ele esteve ao lado do Lampião. E isso é de uma importância histórica muito grande. O Luiz Pedro teve uma perda enorme, que foi a neném, né? Morta quase na sua frente, né? Ela ficou enganchada aqui perto da cidade de Itabaiana. E que não vem ao caso também, que nós pretendemos fazer outro programa sobre a neném. E o Luiz Pedro, naquele momento final, algumas pessoas alegam que ele, ao ouvir Maria Bonita chamar, ele voltou lembrando da promessa que havia feito a Lampião. Na minha opinião, eu não acredito muito nisso, né? Dela ter forças suficientes para chamá-lo, ou ele ouvir perante aquele pandemônio que estava ali na Grota do Angico, aquele fumaceiro, como diz o próprio Zé Sereno mesmo, um fumaceiro brabo, e ninguém via nada, ninguém ouvia nada, era tiro para todo lado, mas atravessou na frente da volante, foi baleado e morreu junto ao capitão. Inclusive, na escadaria, o Lampião está na parte da frente, embaixo, sozinho, indicando o chefe, ali, o líder que está na frente, e logo atrás, em cima, está a Maria Bonita, e logo ao lado está o Luiz Pedro, ou seja, mostra a importância até no momento final, momento da morte, está ali. Então, na nossa quarta posição, nós temos o Luiz Pedro. Na nossa terceira posição, temos ele. Quem é? Vamos lá. Vocês acham quem é? Corisco. Por que eu escolhi Corisco para a terceira posição? Eu vejo, assim, Corisco um dos personagens mais debatidos. Nós temos filmes sobre Corisco, nós temos biografias sobre Corisco, nós temos história, nós temos familiares. Quero mandar um abraço para a Indaiá. Quem não assistiu a entrevista com a Indaiá, corre aqui no canal Cangaço na Literatura. O pessoal às vezes reclama dizendo que a gente não está fazendo o programa. Nós estamos fazendo o programa do mesmo jeito, estamos viajando, estamos entrevistando, estamos indo nos lugares. O problema é que nós aumentamos a quantidade de programas, entendeu? Talvez vocês não estejam acompanhando o suficiente, né, e tal. Mas vamos lá. Então, assim, por que eu escolhi Corisco? O Corisco ele é muito enigmático. A sua entrada no cangaço, assim, foi meio que forçada, e entrou e não saiu mais. E ficou dentro do cangaço, praticamente um dos últimos cangaceiros. Acho que o Juriti pode ter sido até o último cangaceiro que foi morto. Penúltimo nós temos o Zé de Julião, né, que foi morto depois. Mas ainda dentro do cangaço, nós poderíamos dizer assim que o Corisco estava ainda correndo, estava fugindo e foi morto lá em Barra do Mendes. Quero mandar um abraço pro Leandro também, todo mundo lá de Barra do Mendes. Quero mandar um abraço para todo mundo de Miguel Calmon também, dali da região, esse trecho que tem toda a história do Corisco. E uma das coisas que eu mais venho, inclusive fui intimado pela Indaiá, a construção de um filme sobre a Dadá, e obviamente que o Corisco estaria, né, ali no livro, no filme. E eu vejo, assim, Corisco como um dos personagens mais enigmáticos. Se vocês prestarem atenção nas gravações do Benjamin Abraão, Corisco aparece separado do grupo com a Dadá. O Benjamin Abraão entrevistando ele ali, caminhando meio mato, né, ele ali separado, o grupo brincando, lutando e tal, e o Corisco um pouco separado, assim. Então eu escolhi o Corisco em terceira posição justamente por representar esse grande personagem histórico que tem muito estudo sobre ele, tem muita coisa interessante. Inclusive nós temos uma entrevista fantástica com o filho do Corisco, né, com o Silvio Bulhões, dividida em 3 partes, que eu acho que vocês já devem ter assistido, né? Quem acompanha o Cangaço na Literatura e gosta do Cangaço na Literatura, obviamente vai saber do que eu estou falando aqui dessa entrevista. Em segunda posição, eu escolho Antônio Silvino. Eita, pô, agora vai ser polêmico, né, gente? Porque Antônio Silvino tem que ser Corisco. Olha, Antônio Silvino é um personagem extremamente forte, incrível, entendeu? Dê uma pesquisada sobre Antônio Silvino. Nós temos 10 programas aqui no canal sobre Antônio Silvino. Eu pretendo escrever um livro sobre Antônio Silvino futuramente, né? Na linha do Volta Seca, do Zé Baiano e tal.
mais narrativo, trazendo mais informações, porque eu tenho informações novas aqui. Quero mandar um abraço aí para a família do Antônio Silvino, mandar um abraço aí para o Rafael, mandar um abraço para a Quitéria, mandar um abraço para todo mundo aí, os Nicásios, né, a família Nicásio aí. Estivemos lá no Trapiá esses dias, estudando mais a história do Antônio Silvino, chegando mais próximo da verdade. Por exemplo, o tempo que ele passou, 23 anos na cadeia, gente, e depois ele saiu, o encontro dele com Getúlio Vargas é uma coisa assim impressionante. E é isso, gente. Então, na nossa segunda posição, nós temos ele, Antônio Silvino. E na primeira posição, óbvio, acho que já estava bem esperado, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Por que escolhi Lampião? Porque Lampião é Lampião. Eu acho que dentro da história de estudo do cangaço, acho que poucos não adentraram no cangaço, na história, ou gostar da história do cangaço, ou estudar a história do cangaço, que não seja através do Lampião. Até histórias que aconteciam com outros cangaceiros, o pessoal dizia que era o bando de Lampião, o grupo de Lampião. Às vezes o grupo de Antônio Silvino estava em determinada região, o pessoal dizia, é o grupo de Lampião que passou aqui em tal lugar. Era o Zé Sereno, não, foi o grupo de Lampião. Tudo era grupo de Lampião, quando você vai estudar, e você tem que saber separar. Virgulino é o personagem mais forte da história do cangaço. Ele é impressionante do ponto de vista estético, do ponto de vista histórico, do ponto de vista usual, no sentido de usar em literatura cordel, ou literatura erudita, que também eu acho cordel também é erudito, e filmes, a abordagem artística no caso dos personagens, assim, ó, gente, ó, deixei aqui, ó, olha aqui, que perfeição, né, Dinho? Ó, tá aqui. Então, a abordagem histórica. Eu acho que o nosso canal ele não existiria se não tivesse a presença do Lampião. Que toda a sua história que foi contada, inclusive nós temos uma playlist aqui, vai lá, playlist, tá lá. Lampião, do nascimento à morte, Lampião. Nós temos muito programa, nós fomos onde ele nasceu, onde ele morreu várias vezes. E por que escolhê-lo para ser o primeiro? Porque ele é o rei. E o rei tá no trono. Então ele tá no topo. Então assim, o título de rei do cangaço tem sua função. Extremamente inteligente, estrategista, incrivelmente estrategista, e de uma importância também filosófica muito grande. Ô professor, vai falar que Lampião é filosófico? Não. Eu vou falar que muitas pessoas acabam passando uma coisa interessante, tendo vontade de ler mais, porque conhece o próprio Lampião. Eu, por exemplo, devo ter, sei lá quantos livros eu tenho aqui, e tudo começou com as histórias que meu bisavô contava, que minha bisavó contava, e era só Lampião, 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 Lampião. Eu digo isso porque nos comentários rola muito Lampião, 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 Lampião. A partir de Lampião é que você começa a analisar outras vertentes, as batalhas com outros cangaceiros, outros lugares, outros personagens, o Moreno e Durvinha, os seus cabras, os cabras de outros grupos, os subgrupos, o armamento que o Lampião usava, o momento final da Grota do Angico, sempre centrado ali. Vocês percebem que, por exemplo, o Frederico construiu um livro em cima do Lampião, tanta gente que estava lá na grota, mas era o Apagando o Lampião. Tive mais 10 lá apagados, cangaceiros, mas era Apagando o Lampião. Não era Apagando a Enedina, o livro, por exemplo. Então, assim, o Lampião, essa luz que acende, ela é de uma importância muito grande para o estudo da nossa história, ok? Em primeiro lugar, Lampião. E uma menção honrosa aqui para vocês, e eu vou deixar vocês, por conta de vocês, menção honrosa para um cangaceiro. E vou deixar uma pergunta para a gente encerrar o Cangaço na Literatura. Se inscreve no Seja Membro aqui. Se inscreve no Cangaço na Literatura também. E eu vou fazer uma pergunta a vocês. O cangaceiro Cabeleira, ele existiu ou não existiu? Aí eu fico aí para vocês, porque estamos indo lá onde supostamente ele nasceu. E vamos debater a partir de lá, em Pernambuco, toda a história desse personagem, que será se existiu ou será que não existiu. Valeu, gente, esse é o Cangaço na Literatura. Deixa a sua lista aqui, eu quero a lista dos 10 mais volantes, eu quero 10 mais cangaceiros novamente, depois desses aí, do 11 ao 20, eu quero 10 livros, dos 10 livros da história do cangaço, não sei.
quem vai decidir a próxima lista é vocês aqui do Cangaço na Literatura. Então, valeu! Um cheiro a todos e é isso. Feliz 2020 e até lá. Só volto em 2020, gente. Chega, tô cansado, preciso descansar. Vocês deixam eu descansar? Valeu. Ah, e antes que vocês perguntem cadê Nininho, Nininho não mora aqui em casa não. Nininho mora na casa dele, viu? Valeu, tchau, fui. Corta.